Pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Fernanda, advogada civil do Telesatiro. Bom, esse vídeo eu também vou compartilhar aí com os meus clientes, no meu status aí do WhatsApp, dos WhatsApps, né? Comercial, profissional, pessoal, para os amigos, para a família, afetos, desafetos. Conhecimento é poder. Bom, vamos lá. Eu não estou aqui fantasiada de advogada, né? Então, vocês não estão me vendo aí maquiada, nem aí social. Enfim, hoje é sábado. Agora já passa das 13, 1h da tarde, 1 e pouquinho. E, enfim, eu gostaria de poder postar mais vídeos. Eu tenho um canal no YouTube, mas eu não tenho tempo para isso. Vou falar uma coisa, eu detesto marketing digital. Não sei se mais exatas do que marketing digital e o povo do fascismo. Os fascistas e o povo da extrema-direita. Deixa pra lá. Mas dentro do possível eu tento fazer aí. Não sei quando é que eu vou subir esse vídeo pro canal do YouTube e se eu vou, mas estou divulgando como uma missão aí de poder ajudar, né, de uma forma didática e levar conhecimento aí aos leigos do direito. É claro que se um advogado, um estagiário quiser ouvir, né, não tem problema, mas não faço uso de termos técnicos, não vou entrar aí em alguns detalhes, eu vou falar aquilo que é essencial ao leigo do direito, né, a fim de que ele consiga ali resolver o problema dele. Bom, eu separei aqui 7 assuntos e eu vou falar os 7 assuntos nesse mesmo vídeo, ou vou tentar. Então, acho que vai ficar um vídeo um pouco comprido. Não vou fazer 7 vídeos porque eu não tenho tempo para isso, tá? Mas eu coloco ali, dentro do possível, a minutagem a respeito de cada assunto. E aquele que for pertinente a você, você vai direto lá na minutagem. Se quiser escutar todos os assuntos, escute, porque inclusive muitos aí, de repente, podem acontecer contigo, se é que já não aconteceram. Mas eu tenho certeza que pelo menos um deles aconteceu com todo mundo aqui. Todos que sejam adultos. Bom, ou que já tenham aí pelo menos seus 30 anos. Quem já tem 30 anos não escapou de algum problema que tá aqui. Tenho certeza. Mas vamos lá. Bom, o primeiro que eu separei aqui é a respeito de alienação parental. Inclusive, quando eu tiver um tempo, eu quero falar sobre relacionamentos tóxicos e parceiros aí que sejam narcisistas. Olha, a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de achar que tudo é narcisismo, né? Meu companheiro é narcisista, ou às vezes a companheira, ou às vezes o pai e a mãe, né? Vá perguntar para um psicólogo. Eu não sou psicóloga, eu adoro psicologia de paixão. Acho que tenho mais conhecimento do que o normal aí referente aos leigos, mas de longe eu não tenho toda a propriedade para falar como um psicólogo, e menos ainda como um psiquiatra. Mas eu estudo bastante. E nem tudo é narcisismo, mas tem muitos que são. Eu já tive relacionamento assim, eu sei o quanto é complicado, graças a Deus. Eu não era casada, me relacionei aí com uma pessoa na época da faculdade, eu sei quanto isso me machucou profundamente e o quanto é difícil de sair e o quanto precisei tratar disso em terapias. Mas, o que acontece com relação à alienação parental? Inclusive, bom, primeiro eu vou explicar. A alienação parental, ela pode ocorrer, geralmente ocorre, e não é pouco, entre genitores aí, né, entre um casal que já está separado e possuem filhos em comum. E às vezes, muitas vezes, um desses não aceita a separação, né? Ou até tudo bem, o amor, a paixão acabou, sei lá o quê, porque um relacionamento, ele não se segura uma relação amorosa, um casamento, ou sei lá, um namoro, uma união estável, só com base em amor e paixão, e nem com filhos. Existem outras coisas aí também fundamentais. Mas, por algum motivo,
por ego, sei lá o quê, por não aceitar, um dos parceiros, ele vai tentar afetar o outro de qualquer maneira. Por quê? Porque o principal objetivo aqui é conseguir a atenção da outra pessoa. Não importa como, nem que seja de forma negativa, nem que eu tenha aqui eu não, né? Eu não faço isso. Mas nem que esse terceiro aí, esse tóxico, aliás, eu acho que todo mundo tem um pouco de toxicidade. Não acho que existe nenhum alecrim dourado, mas eu acho que existem limites aí, né? Até porque senão a gente adoece. Bom, mas o que se sente rejeitado, que tá com o ego ferido, que não aceitou a separação, ele vai arranjar alguma forma aí. E eu até falei do narcisista, porque o narcisista, ele não pode ser ignorado de forma nenhuma. A partir do momento que a vítima ali consegue escapar das garras dessa personalidade narcisista, né, que é o que tem a outra pessoa, ele vai se sentir rejeitado, ele vai procurar ali te atacar de várias formas nas redes sociais, para terceiros, difamar, né? E inclusive, se vocês tiverem filhos em comum, vai falar mal de ti para os filhos. Porque é uma forma disso parar nos seus ouvidos, aos seus ouvidos. Por exemplo, eu já trabalhei, não sei se eu diria tanto assim, bastante, mas razoavelmente para bastante aí com relação à alienação parental, bem como também vejo muito disso. E agora sim, por exemplo, o pai não aceita aí o fim, né? O genitor. Ele não aceitou o fim do relacionamento com a genitora, ou seja, ex-companheira desses filhos ou filho que eles possuem em comum. Ele vai chegar para essa criança e vai falar assim, porque a sua mãe coisas negativas, porque a sua mãe não presta, porque a sua mãe te abandonou, ou então porque a sua mãe não cuida bem, ou porque a sua mãe é uma aventureira, né? N coisas negativas ele vai falar para essa criança. Estou dando um exemplo porque eu sei que existem muitas mulheres que também não aceitam, né? Ou não aceitaram o fim do relacionamento e também vão fazer a mesma coisa. Espera aí, gente, que o meu gato aqui, eu tô na sala de estar e o meu gato Satiro, que é o sobrenome, ele tá aqui me atazanando. Bom, o Satiro, espera aí, gente. Fica quieto aí. E aí... E aí, vamos lá, Satiro. Aqui, gente, eu não é meu filho, não. Eu não tenho filhos, não quero ter. Eu sou tutora. E aí, o que acontece? Ele vai chegar, o pai ou a mãe ou ambos vão falar mal um do outro, ou um deles vai falar mal para essa criança. Independente se ele tem razão ou não, se a mãe é usuária de drogas e usa isso na frente da criança, se ela, sei lá o quê. Não importa se ele tem razão ou não. Ele que use outras medidas judiciais se forem necessárias. Por exemplo, pais que são alcoólatras ou não são e ficam bebendo na frente dos filhos, ficam fumando na frente dos filhos, ficam levando, de repente, aquela criança para um ambiente de adulto, né? Por exemplo, um barzinho, fica lá madrugada, é aquela criança lá, 7, 8 anos, que tinha que estar lá dormindo na casa ou fazendo alguma outra coisa de criança, tá ali no meio de adultos, num ambiente assim. Então, por mais que esse pai ou essa mãe tenha razão, fato é que ele não tem o direito de chegar lá pro filho em comum e ficar falando isso, né? Bem como também a alienação parental serve para avós, né? Então lá tem a avó paterna que não gosta da ex-nora e fica ali falando para o neto, para a neta, para os netos, porque sua mãe não presta, porque sua mãe isso, porque sua mãe etc. E fica insistindo nisso. Ou o tio, a tia, isso daí também é alienação parental. Então isso não significa, não se fecha
né? Ou não se foca somente com relação aos genitores. E o que acontece com essa criança, com esse adolescente? Ele vai criando uma figura monstruosa daquele pai, daquela mãe. Então, o pai que ele deveria ver como um pai, independente de N situações, ele vai ver de uma figura, de uma forma monstruosa. É claro que aí também entra uma outra questão muito importante, e que aí o agressor, o tóxico, o criminoso, muitas vezes, vai utilizar como defesa. Por exemplo, ele vai ser acusado de violência sexual, né? Ou seja, fez isso com o próprio filho, com a própria filha, filhos. E aí a mãe vai fazer essa acusação, né? Geralmente, ou pelo menos espera-se no mínimo que seja a mãe. Vai acusar ali, ó, meu ex-companheiro, o genitor, ele abusou do nosso filho. E aí o outro vai falar, não é verdade, isso daí é alienação parental, ela tá, né, usando de formas negativas, ela quer a guarda para ela, N coisas. E muitas vezes é verdade. Então a gente tem esse problema aí. Mas, tirando essa questão de abuso sexual, violência física, né? Violência aí, verbal, porque às vezes aquele pai vai xingar aquela criança, etc. E depois vai contratar um advogado e vai falar, mentir para o advogado, ou até vai falar a verdade, esse advogado para mim é um lixo. Principalmente se tratando de criança, porque não é assim, eu vou defender o meu cliente a ferro e fogo. Não é assim, não é para isso que o direito existe, né? Isso daí não é justiça, é injustiça. Nem tudo na vida são honorários advocatícios, nem tudo na vida é dinheiro e caráter em primeiro lugar. Portanto, ele vai poder se defender dizendo ali que é alienação parental. Então, cabe, por exemplo, a mãe, que geralmente é a mãe que, né, que vai lidar com esse cenário, né, que vai precisar acusar, que vai precisar ali tomar a frente, ela pode ter contra ela uma defesa de alienação parental. Então, ela vai precisar formar provas. Então, com exceção disso daí que eu coloquei, o resto... Ai, a mãe tá vendo que o pai é assim assado. Ela não pode chegar para essa criança, ela não pode chegar para esse adolescente e falar assim, ó, o seu pai é um bêbado, o seu pai é um drogado, o seu pai não presta, o seu pai fica saindo com tudo que é mulher, para quem tinha uma relação monogâmica, tá? O seu pai N coisas. E às vezes esse casal nem tá separado, eles estão juntos, ou de repente assim, estão só separados de fato, né? Ou seja, não estão divorciados, ou a união estável ela não foi dissolvida, né? Mas eles moram na mesma casa. Porém, não vivem ali como homem e mulher, né? Não tem relações sexuais, entre outras coisas, mas vivem na mesma casa. E também pode acontecer isso. E essa criança, ela vai crescendo, assim, ela vai crescendo de forma traumatizada, né? Ela não sabe o que é a figura de um pai, ela não sabe direito o que é a figura de uma mãe, as coisas vão crescendo de forma distorcida, então por mais que aquele genitor ou genitora tenha aí alguns comportamentos tóxicos, não cabe a você, genitora, por exemplo, ficar falando isso para essa criança, para esse adolescente. Ele por si só, com o decorrer do tempo ou não, ou ali, porque ele pode não estar entendendo direito, mas alguma coisa ele já sente, vai ver a figura desse pai. Mas é importante, porque pai é pro resto da vida, e mãe também, que ele não tem essa figura monstruosa, né? E dependendo do que esteja passando, como é que você pode ajudar? Vai fazer uma terapia. Aliás, faça uma terapia você também, pai ou mãe, para parar de ficar falando mal do genitor ou da genitora para o próprio filho. Tem um problema com o genitor? Ó, quero desabafar, quero não sei o que, quero conversar com você em particular. O que você fez, eu acho isso. Enfim, se cabe alguma coisa e você quer fazer alguma coisa no Poder Judiciário referente ao que o seu ex-companheiro ou ex-companheira fez, então faça. Se quiser e se couber.
mas não coloque a criança no meio. A alienação parental, inclusive, se ficar configurada, o pai ou a mãe, né, pode levar isso para a esfera civil. E aquele que faz, né, que usa desse ato ilícito, porque isso também é crime, ele, inclusive, pode responder, né, por danos morais, bem como também pode até perder a guarda, ou a guarda ser modificada. A guarda é bilateral, vai ficar unilateral, ou vai ficar unilateral e ainda tem que ser assistida, tem que ter algum terceiro, um assistente social para ver se esse genitor aí, ou essa genitora, não vai fazer alguma coisa aí, né, falar alguma coisa indevida a essa criança, o comportamento que venha a ter, evitar comportamentos tóxicos, tá? Ou até mesmo, dependendo de como seja o tão grave, pode perder a guarda. Então, depois não adianta falar, eu não sabia. Né? Tem muitos genitores, genitoras, enfim, pai, mãe, que acha que pode fazer isso. Na verdade, é tão egoísta, é tão mesquinho, que só tá pensando em si, não para pensar que ele tem uma criança. Então eu vou falar, eu vou usar dessa criança, desse adolescente, eu vou manipular para atacar o outro, né? Então isso é o quê? Ser egoísta. E inclusive, dá licença, né? Mas assim, maturidade passa longe. Então isso pode ser levado para o civil, sim, e para o criminal. Lavrar um boletim de ocorrência, ser instaurada uma investigação penal, criminal, para apurar se realmente estamos diante de um crime ou não, e se estiver, e é quem vai decidir isso, é o Ministério Público, vai ser instaurada uma ação penal, tá? Então, tomem cuidado, se tem esse tipo de comportamento, parem de ter. E se a criança ou adolescente já está nesse cenário há muito tempo, ou pouco tempo, não sei, dependendo do que, é interessante passar com terapeuta, passar com um psicólogo, porque tenha certeza que essa criança vai ter problemas aí, na verdade já está tendo esses problemas, eles vão se agravar ainda mais com o decorrer do tempo. Então, é importante ter uma relação saudável com os pais, né? Mesmo eles separados. E quando um deles faz isso, fica muito difícil ter uma relação saudável. Às vezes, essa criança, esse menor, não vai nem querer mais ver o pai, vai começar, ou a mãe, vai começar a brigar, arranjar atritos, entre outras coisas a mais, né? Por conta daquilo que foi falado para ela. Geralmente entre os genitores, mas lembrando, pode ser um avô, uma avó que faça isso, pode ser um tio, isso também é alienação parental, tá bom? Então, punível no civil e no criminal. O que eu escrevi aqui? Pensão alimentícia. Recado à companheira e ex-companheira. Ou poderia ser companheiro e ex-companheiro. Quando me contratam, principalmente quando existem crianças, existem menores, eu não quero nem saber. Eu não estou ali, na verdade, pelo meu cliente nem pela parte contrária. Eu estou ali eu estou ali pelo menor, pela criança. Se quiser me contratar, me contrata. Se não quiser, também não faço questão. Se for para tratar de uma forma injusta. Portanto, muitas vezes eu corrigi clientes, tá? Porque, o que o senhor está fazendo errado, pode acontecer isso, ou então chamei atenção, né? De existirem dois processos paralelos ali, divórcio, partilha de bens e guarda, que é tratado no mesmo processo esses assuntos, e no outro, pensão alimentícia, que é tratado num processo à parte. E o pai ficava só falando, porque os bens, o pai é meu cliente, porque os bens. E já tinha sido definida a questão da guarda, uma parte já estava tudo certo. E ele não estava vendo a filha, não falava nada dessa filha de 2 anos.
falei, ó, escuta aqui, o senhor tá visitando a sua filha? Não, porque só vejo o senhor falando de bens. Parece que o senhor só tá pensando em dinheiro, e como é que fica essa criança? Aí eu não tô nem aí, eu falo. Tá? Porque eu estou pela criança. Se eu arranjar uma forma de, eu tô vendo que aquela pensão alimentícia ali, ele quer diminuir o valor e que aquela criança vai ser prejudicada. E aquela mãe às vezes está desempregada, mas ela é obrigada também a arcar com a pensão. O proporcional, né? Ou ela ganha menos que o genitor, né? Enfim. E aí ele ainda quer diminuir. E vai faltar para essa criança. Eu não vou concordar. Vou falar, não, isso daqui não é certo. Ou ele vai ter que me mostrar, né, que aquilo que ele está pagando, na verdade, não tem necessidade de ser tudo aquilo, por conta dos custos que aquela criança dá. Ó, não precisa de tudo isso, mas ele vai ter que me demonstrar isso de forma nítida. Se não, não, e ponto final. Não fala, você tá aqui como parece que é juíza? Não, não é isso. É que a criança e o adolescente têm o seu direito. Eu não tô aqui para prejudicar eles. Se você tá pensando só em você, vai procurar outro advogado. Mas, o que eu vejo? Existem aí, por exemplo, a companheira. Essa companheira, esse casal aí que já se separou, existe um filho em comum, a companheira é madrasta, ou o companheiro é padrasto. Vamos colocar o exemplo de companheiro. E colocar também aí o exemplo dessa companheira também ser mãe. Ou mãe do mesmo homem ali, que tem um filho com a ex-companheira, também tem um filho com a atual. Ou não, essa companheira aí atual tem filho, mas de uma outra relação. Ela é mãe também. E aí, o companheiro tá com um problema, o atual está com um problema com a ex-companheira, a qual ele tem filho ou filhos em comum. Acima de tudo, não importa se você gosta ou não. Às vezes a gente vai falar que a outra é rival. E isso daí é uma forma errada de se ver, né? Aliás, eu costumo falar que de onde uma mulher, pode ser um homem também, de onde uma mulher sai chorando injustamente de uma relação, pode ter certeza que a atual não vai ficar rindo. Uma hora ela vai chorar também. Então, pare de ficar tratando como rival. Mas, de qualquer forma, tem aí motivos para ter raiva ou não. A criança não pode ser utilizada para isso. E, às vezes, essa atual companheira tá com problema de pensão alimentícia porque o outro pai lá não paga. E, em vez de falar pro atual lá, espera aí, você tem a sua filha, não é minha, eu sou madrasta, é minha enteada, mas você tem que pagar a pensão. Ou então, o que ele paga já é pouco e ele quer ir lá e diminuir. E essa atual companheira, em vez de falar, espera aí, você tá errado, ela concorda. Porque é uma forma de provocar, de conseguir um conflito, mesmo que de forma indireta, com a ex-companheira. Então, adultos que vão se resolver de outra forma, que seja na delegacia, mas não põe a criança no meio, né? Então, assim, qual que é o custo que uma criança dá? Uma vez o advogado falou assim pra mim, ele estava pela genitora e eu pelo genitor. Porque a doutora não deve ser mãe, porque se fosse mãe saberia o custo que uma criança dá. Eu não sou mesmo, mas eu não estou em outro plano, eu não sou nenhuma alienada que não tenha base para isso, e isso não é fundamento, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos fazer um cálculo ali com relação ao custo que essa criança dá. E como é que é feito esse cálculo? Nós calculamos com base em 12 meses, ou seja, 1 ano. Então, por exemplo, pode ter aquele mês que não foi comprado um calçado, uma roupa, nada para aquela criança, porque não tinha necessidade, por exemplo. E teve um mês ali que se gastou R$600. Então, na verdade, vai pegar esses 600 e vai ser dividido por 12. Entendeu? O material escolar gastou R$300, um exemplo. Todo mês, R$300? Não, mas vai pegar esses R$300 e vai dividir por 12. De alimentação. Alimentação não é só arroz e feijão, não. E só leite. Tem várias coisas, inclusive doces, guloseimas.
né? Tem também a parte de higiene, essa criança não toma banho, né? Tem a parte de lazer. Lazer pode ser, tô levando meu filho para viajar em outro país, em outro estado, tô levando para praia, tô levando para tomar um sorvete ali de R$2. Isso é lazer, né? Parte de educação, parte de cultura, tô comprando livro, tudo isso daí vai entrar. E aí vai se dividir por 12. Né? E aquele pai acha que ele tá pagando 200, R$300, que ele tá, nossa, né? Tô arrasando. Ele não tem obrigação de custear os filhos da atual parceira que não são filhos dele. Ele não tem obrigação. A atual parceira que vai cobrar dos pais dessa criança se de repente eles ou ele não estiver pagando. A obrigação dele principal é arcar com a pensão do filho ou dos filhos que sejam dele, né? E não, por exemplo, se você tratando de um caso e a companheira, né, a atual, tá ali no meio, junto, depois não vem, porque a ex-companheira foi para pegar tal dia, ela não deixou. Então agora também não vamos deixar. Agora também vamos pôr um obstáculo. Primeiro, a atual companheira não decide nada porque o filho ou a filha não é dela. Quem decide são os genitores. É muito importante que os genitores, se não puderem ser amigos, que tenham pelo menos uma relação saudável, porque existe um elo que vai ficar para o resto da vida, que é o que é essa criança. E quando existem conflitos entre eles, eles não resolvem, infelizmente, de alguma forma isso acaba afetando essa criança. E se não der para resolver, tente resolver de outra maneira, mas não coloque a criança no meio. E aí, então, às vezes a atual, ele acha que ele pode ficar interferindo, que ele pode ficar decidindo, ele não decide nada. E pior ainda se for uma mãe, porque a gente sabe o quanto as mães ficam praticamente quase que 100% responsabilidade para ela. Ela que fica com essa criança. E se acontecer alguma coisa, é culpa dela. Ela fica com essa criança todos os dias. Ela muitas vezes tem que colocar um valor muito maior do que o pai, às vezes ganhando menos do que esse pai para sustentar essa criança, porque uma criança não tem um custo de 200, 300, 400 reais, tá? Ela tem que se virar com N coisas. E aí tem a atual, que também é mãe. Poxa, se coloca no lugar. Sabe? E não simplesmente, eu tenho raiva dela, ou eu não gosto, ela fez tal coisa pro meu marido, que de qualquer forma é pai do filho dela, ou eu não gosto dela, enfim. E aí, não concordo que a pensão tem que aumentar. Ou então, assim, a pensão diminuiu, mas tem tal coisa para pagar, eu não concordo que tem que pagar. Você não concorda, você não tem que concordar. Você não tem que concordar. E se você é mãe, você tem que se colocar no lugar. Porque essa criança, sua enteada ou seu enteado, que está sendo prejudicado. Eu tive um problema ontem com isso. Não, problema não. Né? Mas a atual, que inclusive assim, é uma pessoa muito boa. De verdade, uma mulher guerreira, tem filhas aí, batalhadora, né? Eu estava tratando o caso praticamente com ela, mas, na verdade, eu era cliente do marido dela, do atual companheiro, eles vivem, na verdade, em união estável, mas, enfim, marido. E aí, no final das contas, ele trocou de emprego em regime seletista, o valor da pensão ia ser um pouco menor. Se esse valor da pensão for menor e a outra mãe tá bom, o valor é 16% em cima dos rendimentos líquidos em regime seletista. 16% em cima dos rendimentos líquidos. Antes era R$500, agora nesse emprego que ele tá, é 300, vai me fazer falta. Para mim não, para criança. Se ela quiser, ela pode entrar com uma revisional de alimentos e falar, excelência, era 15, eu preciso que seja aumentado para 25, eu preciso que seja aumentado para 30%, porque essa diferença aqui é muito grande e eu também não estou em nenhum emprego ganhando bem para falar tudo bem. Porque a mãe, assim, se o pai é 16% dos rendimentos líquidos, a mãe não é 50%, não. Que inclusive aqui no Brasil, que eu não concordo, o máximo é 33%. Então, às vezes, você tem 4 filhos, 33%, R$400, o que eu vou fazer com isso? Né? Enfim, eu não, as crianças. E aí, você pode, né, a outra parte, a mãe, pode entrar com uma revisional e falar, não dá. E minhas condições hoje são essas, o que eu posso ajudar também é isso, porque eu tenho obrigação,
né? Eu sou mãe, mas eu preciso aumentar. E o juiz provavelmente vai acatar, viu? Mas, de qualquer forma, ali não era aumentar. O que acontece? De uma empresa para outra, ambas em regime seletista, em 2020, nessa ação judicial, o juiz fixou ali 16% e colocou que, independente de mudança, ou mudando, na verdade, de empresa, de qualquer forma, ele tinha que pagar uma cesta básica no valor de R$150. Não é? Ele não precisa lá, vou no mercado, vou comprar uma cesta de R$150, vou falar, ó, tá aqui o cupom fiscal, tal. Pode, até pode. Tem que ver se são coisas também, alimentos para essa criança. Eu não vou comprar uma cesta, eu vou comprar alimentos pertinentes à criança, vou gastar R$150, estou entregando para a mãe, tá? Alimentos não necessariamente seja alimento. Quando a gente fala de ação de alimentos, nós não estamos falando só de comida. Estamos falando de vestimenta, educação, lazer, etc. O melhor é fazer o quê? Ó? Que ele tem que dar a parte, ele é obrigado. Tó esses R$150. Na empresa anterior, ele recebia uma cesta básica, além do valor que ele pagava de pensão, que ele é obrigado. Então, já era descontado ali do Olerite e era depositado na conta da representante legal, portanto, genitora mãe. E essa empresa também dava ali cesta básica, pagava. E aí ele já passava também. Agora que ele mudou de emprego, a atual estava falando, mas ele tem que pagar esses 150. Tem que pagar. Meu cliente, ela também. Tem que pagar. Tem que pagar porque tem determinação legal aqui. Né? Tem que não quer pagar? Então vai lá. Vai lá, pede pro juiz, fala assim, não quero pagar a cesta. Mas, que aí sim é o justo. Esses 16%, excelência, pode pôr 33, pode pôr 30. Não vou pagar a cesta, mas tem um pai que faz isso. Pode tirar a cesta, mas os meus 16, ou os alimentos que eu tenho que pagar por fora de 150, mais os meus 16 pode aumentar para 30, para ficar uma coisa meio equilibrada. Não faz isso. E aí ela não estava achando legal isso, né? Eu expliquei. Depois teve uma outra questão. Dia das Mães. Como que funciona a questão de guarda? Né? Geralmente pode ser uma vez no mês, pode ser toda semana, pode ser quinzenalmente, enfim. Isso as partes decidem. Mas, enfim, o marido dela, pai da criança da ex-companheira, pega a menina lá, pequena, de 15 em 15 dias. E como que funciona? Por exemplo, se num ano a mãe passa o Natal com a criança, com o filho, no outro ano, o pai que vai passar o Natal. Então, às vezes, você vai colocar assim, ano par é a mãe que fica em tais feriados, não todos, e no ano ímpar é o pai que fica em tais feriados. E depois acaba fazendo trocando, né, revezando. Né? Então, nesse ano novo, a criança vai passar com o pai, no outro ano novo vai passar com a mãe. E as férias escolares, né? Às vezes, férias escolares de janeiro com a mãe, de julho com o pai, ou então 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, enfim. Só que existe uma coisa. Dia das Mães, que é todo dia, né? Dia das Mães, a data comemorativa, não importa se aquele final de semana é do pai, não importa. Mas agora não importa, é Dia das Mães, aquela criança vai passar com a mãe dela. A mãe dela não tá morta, né? Então, tenho que pegar no sábado ou na sexta à noite e devolver no domingo, vai devolver antes, ou então devolve no domingo, 9 horas da manhã. Aquela criança vai passar com a mãe. Só se a mãe falar, não vai dar porque eu vou estar trabalhando o dia inteiro, alguma outra coisa, e a criança fica com o pai, ok. E a mesma coisa no Dia dos Pais. Chegou o Dia dos Pais, a criança tem que continuar ali no lar materno. Tem que continuar com a mãe, porque aquele final de semana não é do pai. Só que no domingo, Dia dos Pais, essa criança vai ficar com o pai dela e ponto final. E aí, o que acontece? Teve um conflito aí, no passado, não tão distante, e a criança tinha que ser retirada, tinha uma questão de horário, e aí a mãe dela não autorizou. Não deixou o pai da criança pegar a criança naquele horário ou naquele final de semana, uma coisa mais ou menos assim. E ele já estava com a atual. E é claro que a atual toma as dores por conta disso, ainda mais se ela achar injusto. E se realmente isso aconteceu, é injusto, se ele estava dentro do direito dele.
Mas aí a atual, que não é mãe dessa criança, falou assim: ah, mas no domingo, primeiro ela vai perguntar se a criança ia ficar ou não nesse final de semana por conta do Dia das Mães. Aí eu falei, Dia das Mães, no domingo ela tem que ficar com a mãe dela. Aí a mãe que trabalha os domingos, tá? Falou assim, ó, o fulano aí, vou chamar de João, pode entregar a criança no domingo às 14 horas, porque eu trabalho. Então, ela queria até almoçar com o filho, com a filha. E aí, como eu estava falando com a atual, né? Na verdade, eu não estava falando ali com o pai, estava falando com a atual, que estava falando pelo pai dessa criança. Não, Fernanda, não pode não, doutora, não pode. A criança vai ficar com a gente porque em tal data aconteceu isso e a criança vai ficar com a gente, nós não vamos levar em ponto final, mesmo que seja mãe. Eu falei assim, vocês vão levar. Eu vou falar lá, eu não sou cliente da parte contrária, mas eu não estou aqui por nenhuma das partes, eu estou aqui pela criança. Falei, se ela quiser, ela pode ir até o juiz e falar isso, porque ela tem direito. Ela tem direito, não é querer ou não. E outra coisa, com todo respeito, a senhora não tem que querer nada, porque a senhora não é mãe dessa criança. Quem decide isso são os pais, e ponto final. A senhora é companheira atual dele. A senhora não é mãe, a senhora não decide nada aqui, tá? Então, assim, quem decide são os pais. E com relação ao Dia das Mães, essa criança vai passar sim com a mãe dela, porque a mãe dela está viva e porque ela tem direito, tá escrito, é ordem judicial. Descumprir é ato ilícito, é ordem judicial e ponto final. Então essa criança aí, ou ela vai ser levada às 14 horas, ou ela vai ser levada no sábado à noite, à tarde, sei lá o quê, ou ela vai ser levada no domingo de manhã, mas ela vai passar com a mãe dela. Que outra coisa, a avó mora junto também, a avó também não deixa de ser mãe, ela vai passar com ela. Ela não é sua filha. Ela não é. E o seu marido é homem, não faz papel de mãe também. Então ela vai passar, por quê? Porque existem hoje duas mulheres, por exemplo, lésbicas, né, ou bissexuais, mas estão juntas as duas e adotaram uma criança e se separaram. Então não vai uma fazer papel de pai e a outra papel de mãe, as duas são mães. Mas nós não estamos diante dessa situação. Então ela vai passar com a mãe dela e ponto final. Tá? Isso acontece muito e parem com isso. Sejam vocês atual com ex-companheira, ou então o atual com o ex-companheiro, parem com isso, parem com esse ego, sabe? Parem com essa infantilidade, falta de maturidade, porque é a criança que tá no meio. E parem de ficar se envolvendo numa coisa que são os pais que têm que se envolver. Se for para se envolver de forma indireta, porque o outro pode não gostar, mas para colaborar, ok. E ela trata muito bem a menina, a enteada, viu? Ela é uma ótima madrasta, uma ótima. Só que ela estava se doendo pelo marido e por coisas que aconteceram no passado, só que nós estamos falando do Dia das Mães e acabou. E nem o juiz poderia determinar ali, no Dia das Mães ela vai passar com o pai. O juiz não pode fazer isso. Se quiser, tá bom, você está sentenciando isso, excelência, então eu vou entrar com recurso, vou interpor um recurso, e aí a segunda instância, que são desembargadores, vão provavelmente acatar o meu pedido. Só se eu sou uma mãe que eu perdi a guarda completamente ou alguma outra coisa para eu não poder ficar com a mãe no Dia das Mães. Tá? Então nem o juiz pode inventar de fazer isso contrário e eles não fazem. Eles estão ali, o Ministério Público também, por esse menor. Salvo exceções que tem umas porcarias, eu, particularmente, quando olho para os juízes, né, que trabalham ali na vara da família, né, e o Ministério Público, infelizmente tem uns que prestam dissabor à sociedade, né? Mas tem muitos muito bons. Então ele não vai adotar uma coisa que seja ruim para essa criança, né? Então a ordem judicial tem que cumprir, acabou, e parem com esses problemas. Quer resolver, vai resolver de outra forma, né? Que nem eu falei, se for na delegacia, que vá na delegacia. Mas não é para envolver o menor nisso e ponto final. Até porque aqui a criança é a criança, não são vocês que são crianças. Então vamos agir de forma adulta, de forma consciente e de forma menos egoísta. E eu falo de forma respeitosa, de verdade. Eu não estou falando desse jeito que eu falo, não é assim que eu falo. Mas se ficar insistindo, eu vou falar, ó, é isso, isso, isso. E se você não quiser, vai reclamar com o juiz. Porque você tá errado, eu não quero saber se é meu cliente. Tá errado e ponto final. Então parem com isso, tá bom?
E aí sim, eu vou, eu vou compartilhar com meus clientes e eu não tô nem aí. Quer gostar de mim, goste, não quer, não gosta. Tá? Então, assim, já sabem como eu sou. Eu vou conversar numa boa, eu prezo pelo respeito, mas não vem com essas coisas pra cima de mim. Outro assunto. Dos dois de cima nós falamos de alimentos. Construtora não entrega de imóvel. Eu gravei um vídeo, acho que tem uns 5 meses, se não me engano foi no final de dezembro ou início de janeiro desse ano, acho que foi a última semana de dezembro. Coloquei lá no Telesatiro, que é o canal do YouTube, que eu vou mudar para Fernanda Telesatiro, ou enfim, coloquei lá no canal. Eu não sei se foi esse vídeo ou foi um outro que o áudio tá muito baixo. Aqui, o que acontece? Quando você for comprar um imóvel na planta, tá? Eu vou falar de imóvel na planta, que é o que está acontecendo com a minha cliente, que eu fiz o vídeo. E, gente, existe um contrato. E esse contrato tem que ser seguido a rigor. Só se tiver alguma cláusula abusiva, depois isso pode ser discutido. Mas ele deve, em regra, ser seguido a rigor. E todos ali têm direitos e deveres. Né? Então, aquele, por exemplo, que está comprando apartamento na planta, qual que é o dever dele? Pagar. Para variar, né? Pagar os juros exorbitantes, não importa. O dever dele é pagar. E o dever, por exemplo, da construtora é de construir, óbvio. Aquele apartamento, né? Aquele edifício, enfim. No prazo X. E provavelmente no contrato exista multa, porque existe multa. Se você rescindir o contrato, você perde X%, não é pouco. Se pagar em atraso, é tanto de multa. Então, também é multa para outra parte se não cumprir com a obrigação. Geralmente tem uma multa, assim, ridícula. Ah, atrasei 1%. Ah, dá licença. Mas, enfim, tem que ter multa. E essa minha cliente, ela já tinha que estar nesse apartamento há 1 ano. E ela paga aluguel. E nós não estamos falando, ainda que fosse, tá? Mas nós estamos falando de uma pessoa que tem uma remuneração boa. Tá? Uma pessoa aí que paga 1.200 de aluguel e ela tem uma remuneração de 2.500. Pagando para mim suaves prestações. Cada caso é um caso, né? E no mais eu também não vou fazer de graça porque eu não sou defensora pública. Mas, dependendo da condição do cliente, eu vou tratar ali de uma outra forma e verificar de um jeito que seja possível para ele. Ela está pagando aluguel, já era para ela ter saído do aluguel, está pagando lá os boletos, né, com relação à questão do imóvel, da aquisição do imóvel, não foi entregue, provavelmente eles venderam esse imóvel para outra pessoa, já está construindo lá o edifício, os edifícios, o prédio, e não entregam para ela. Então não é porque ele não saiu da planta, ele já saiu e houve algum problema. Aí eles querem forçar ela a fazer o distrato, né, e restituir o que ela pagou, ou se ela quiser, ela tem que pagar um valor maior, o triplo, né? E ainda nem tá lá com o apartamento na unidade que ela comprou. Então, primeiro, ela não tem que pagar triplo coisa nenhuma, ela não tem que ir para outra unidade coisa nenhuma, e ela não quer um outro imóvel. Tá bom, me devolve o valor, etc. Não, eu quero esse, eu quero entrar nesse, eu me planejei para esse, e acabou. E no contrato não tá dizendo, a partir de tantos meses, você vai pagar X valor, vai aumentar para tanto. Ou tem o INPC, porque muda o valor com relação à construção e etc. Então, o custo que eu tenho com cimento, com piso, com argamassa, etc., aumenta no decorrer de um ano para o outro. Então, também existe essa taxa aí por conta do INPC, que na verdade é um valor pequeno, e essas construtoras vêm com um absurdo. Portanto, é lucro indevido, lucro cessante. Tem vários casos assim de ações judiciais por conta desse lucro indevido, dessas construtoras, totalmente indevido, uns juros totalmente discrepantes se considerado a taxa de INPC, que eu também não vou falar disso agora. Mas enfim, não tem nada disso falando no contrato, é um valor totalmente abusivo, e além de ser um valor totalmente abusivo,
eles também querem, então vamos fazer o distrato, etc. E já tem alguém nesse apartamento dela, tá? Ela chegou a consultar aí uma equipe super conhecida, referente ao consumidor, que vai lá na porta do mercado, vai lá na porta da empresa X e fala, ó, não vou chamar a polícia, ou isso, aquilo, cadê o advogado? Mas, quando ela chegou nessa equipe, que foi feita uma entrevista e souberam um caso que se tratava, falaram, não, é imobiliário, não é consumidor. É consumidor 100%, sabe por quê? Porque o fulano de tal não quer se meter com construtoras enormes, inclusive uma delas é multinacional. E aí que eu posso ter um problema com a minha figura pública, entre outras coisas a mais, né? Então, quer dizer, eu escolho, quando eu tenho que dar a cara a tapa ali, resolver mesmo, porque isso é consumidor, dependendo de quem seja, eu não vou me meter. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer? Dá para tentar resolver de forma extrajudicial? Dá. Nem sempre, dependendo, às vezes a construtora quer pagar para ver, às vezes acho que não vai entrar com uma ação, N coisas. Quando o direito do consumidor é ofendido, geralmente dá para pedir danos morais. Não posso falar aqui em todos os casos, depende. Às vezes o juiz pode achar que foi uma coisa extremamente ínfima, pequena e não acatar os danos morais ali, tá? No caso dela, nós temos inclusive danos materiais grandes, porque assim, 1.200 e tralalá de aluguel, que ela está pagando já 12 meses, quando ela não deveria pagar esse valor há 12 meses, porque ela já tinha que estar lá no apartamento dela. Então, essas construtoras precisam ressarcir ela com correção monetária, tá? Numa ação judicial, nós podemos pedir, e deve ser pedido em casos assim, tutela, que nada mais é do que uma liminar, a fim de que, pelo menos com relação ao fato dela adentrar nesse apartamento, se é que ela vai conseguir, porque eu acho que esse apartamento foi vendido para outro consumidor, demonstrar ao juiz, ó, isso daqui é evidente, tá aqui, ó, ela tá pagando aluguel, inclusive, assim, as condições dela são precárias, ou ela vive, né? Não dá para ela ficar esperar sentenciar para fazer o ressarcimento de danos materiais, patrimoniais, né? Ela precisa entrar o quanto antes, corre o risco dela nem conseguir pagar o aluguel, e aí aquela matéria ali, aquela questão é resolvida antecipadamente e depois o resto vai se tratando no decorrer do processo, tá? Não necessariamente o juiz venha aceitar, deveria. Depende de como os fatos vão ser apresentados e as provas, mas não dá para generalizar que é todo juiz que vai ter o mesmo entendimento. E essa construtora também está oferecendo uma outra unidade. Nessa daqui não dá. A unidade dela é Vila Guilherme, Zona Norte. E eles querem que ela vá lá para o Jaraguá. Totalmente diferente, né? Ela não é obrigada a aceitar. Ainda que fosse num valor maior. E assim, para um outro no Jaraguá, num valor menor, né? E eles, inclusive, para enviar o boleto, agora já não querem mais enviar, forçando ela a um distrato. Então, vejam quantas coisas. A partir do momento que você está pagando e não foi entregue, passou um dia em atraso, vá cobrar os seus direitos. Tem multa? Vocês podem pagar. Quero nem saber. Porque se você atrasar um dia o pagamento, ninguém vai falar, coitado de você, não recebeu o seu salário, sei lá o quê, nós vamos tirar essa multa. Não vão. Então, faça valer os seus direitos. Precisa entrar com uma ação? Entre com uma ação, isso daí, danos morais, o caso dela referente a dano moral não é um valor pequeno. Por várias outras coisas que ela tem passado. Inclusive, eles não enviam um boleto porque querem forçar um distrato e, ao mesmo tempo, um erro de comunicação enorme, inclusive numa multinacional, pelo amor de Deus, em que o outro setor entra em contato falando, você tá devendo, nós vamos inserir seu nome no Serasa, porque você não pagou o boleto. Então, ao mesmo tempo que o outro departamento fala, não, porque nós vamos fazer o distrato, etc., e não vamos enviar o boleto e não tô nem aí, o outro liga cobrando e falando, erro de comunicação,
e falando que vai inserir o nome dela no Serasa porque ela não pagou o boleto. E para que ela conseguir o boleto é o fim do mundo, porque eles não querem enviar. Então, é aquilo que eu falei no áudio anterior, no vídeo anterior. Forme provas de prints, porque essas cobranças são via WhatsApp, mas tá ali o nome da empresa, etc. Né? Falando, não vou enviar o boleto, a senhora é obrigada a fazer o distrato, se a senhora quiser vai para a unidade lá do fim do mundo, que já é proposital, né? Entre outras coisas a mais. Não é obrigado, faça cumprir. Geralmente precisa de uma ação judicial, porque eles não estão nem aí, e dá para pedir, né, tutela liminar, dependendo das suas condições ainda mais, para o juiz, ó, ela tá aqui, todo o direito, tá tudo certinho, então as provas com relação a isso, ela tem que entrar no apartamento. O resto, outros danos materiais que ela teve, danos morais, etc., a gente vai discutindo. Tá? Então isso pode acontecer, depende de como isso vai ser apresentado. Isso acontece com muitos. Não aceitem pagar um valor a mais se não houve comunicação e transparência e se isso não está previsto no contrato. Antes de assinar o contrato, leia o contrato. Quando vai comprar um imóvel na planta, não está na planta de terceiro, de imobiliária, se possível, contrate os serviços de um advogado. Não estou falando que é para contratar o meu, porque eu trabalho com isso, mas procure um advogado que tenha pelo menos uma boa noção na parte de direito imobiliário, e faça a leitura e o estudo na íntegra desse contrato para falar, o senhora, pode assinar, não assina por causa disso, por causa daquilo. Tá? Então, assim, imóvel tem muito problema. E o que tem de problema de apartamento na planta? Então, também pesquise sobre essa construtora, né? Ou essas construtoras. Geralmente não é só uma empresa que está inserida no meio desse negócio. Às vezes você vai achar coisas assim muito boas e pode calhar com alguns clientes. Né? Tem 1 milhão de clientes. Desse 1 milhão, existem 3 mil processos. Para ela, relevante. Deixa entrar com uma ação, vamos tentar um acordo, etc. Não aceita acordo, viu? Receba tudo que é seu. Porque olha só o problema, muitas vezes você vai parar num terapeuta, num psicólogo, num psiquiatra de tanto estresse, de ansiedade, de gerar uma depressão. Não aceite acordo não. Quando foi para fazer acordo, eu não quis. Na verdade, não é fazer acordo. É simplesmente cumprir com as suas obrigações, ponto final. Tá? Então, assim, melhor já procurar para entrar com uma ação, mas o advogado pode enviar uma notificação, que é o que eu fiz, enviar uma notificação, cobrar, etc. Não deu certo, são mais provas ainda e as chances do juiz acatar o que o advogado está pedindo a título de dano moral para o seu cliente se tornam maiores. Às vezes aquele advogado vai pedir 50 mil reais a título de dano moral e o juiz só vai deferir 5%, 5 mil. Ou vai achar que não cabe, ou sim cabe, mas eu entendo que é 10 mil, não é 50 mil. Então, quanto mais provas eu demonstro, a mais ele não vai, tá? Sentenciar, tô pedindo 50 mil, aí o juiz, não, entendo que é 100 mil, não é? Ele não vai fazer. O muito que ele pode fazer é, se ele entender que assim cabe, acatar o limite ali que você tá pedindo, tá? Mas, enfim, é importante demonstrar o quanto esse evento, né? O quanto essa situação gerou algo extremamente grave e continua refletindo de uma forma extremamente gravíssima para o seu cliente. Até porque, referente ao dano moral, isso aumenta as chances do juiz acatar aquele valor que você, advogado, está solicitando. Né? Que, por sinal, para vocês leigos do direito que não sabem, a gente não pode sair pedindo qualquer valor, não. O que nós fazemos? Nós pesquisamos julgados de tribunais superiores, tá? E, se possível, que é melhor, julgados recentes. Quando eu falo recentes, 2021, 2022, 2023, né? Não uma coisa que aconteceu há 15 anos. Pode ser? Pode, mas é melhor julgados recentes. Casos análogos, ou seja, casos parecidos com o do seu cliente, que não faltam. Qual foi o valor ali que o juiz atribuiu, que o juiz entendeu? O juiz entendeu que o valor de dano moral é isso. Então, tem aquele julgado que o juiz entendeu que é 10 mil, tem aquele outro que o juiz entendeu que é 15, tem o outro que o juiz entendeu que é 20. Qual que é a média? 15. Então, eu tô pedindo 15. Ou eu tô pedindo 20, porque eu tenho julgados assim. Então, não é o valor que entra, que eu acho que tem que ser. Né? A gente também tem que pesquisar. E colocar com base nisso, e a gente mostra, inclusive, na petição, na ação, esses julgados como parâmetro e explica o porquê
tá sendo requerido, né, solicitado aquele valor a título de dano moral. Enfim, então façam isso, constituam provas, contratem um advogado para constituir ainda mais prova no extrajudicial, mas aí vai ficar a critério dele se ele acha que tem que ser assim ou não. Eu faço assim, não significa que o meu jeito é mais certo que o outro profissional, que o meu outro colega de trabalho. Cada um adota a estratégia que quer. A minha é assim. Vai assinar um contrato, pede para um advogado analisar, vem em tribunais superiores o que está tendo de problemas, entre outras coisas a mais, que às vezes ele pode falar, melhor não assinar, viu? Que é muito problema, vamos procurar uma outra construtora. Acho que é isso. Bom, referente a outro, compra de veículo, fazer aquisição de veículo, tá? Quando eu faço aquisição de veículo com terceiro, por exemplo, vou comprar do meu vizinho, do meu amigo, de um desconhecido, pessoa física que não trabalhe com venda, viu? De veículo automotor. Porque se ele for um comerciante, mesmo sendo pessoa física, então nós vamos usar o Código de Defesa do Consumidor e não o Código Civil. E o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação especial, né? Tem outros direitos a mais, né? Resguardando aí o consumidor. Então, o consumidor, né, ele se vale do Código Civil e de uma legislação especial, que é o Código de Defesa do Consumidor, pautado em muito mais direitos ali que ele pode fazer uso. O que acontece? Quando for com terceiro, às vezes você compra um veículo que ele é usado, não faz uma vistoria, né? Não toma a precaução que precisa tomar. E aí, eu vou entrar com uma ação porque tem um defeito aqui. O juiz provavelmente não vai aceitar. Porque ele vai falar, você comprou de um terceiro que não trabalha com fornecimento com venda de veículo automotor. Você, autor, tem a responsabilidade de ter toda a cautela. Então, assim, vou levar um mecânico, vou fazer uma vistoria, vou ver tudo que eu tenho que ver. O veículo tem débito com o Detran? Antes de comprar, veja lá. Tem débitos municipais? Débitos vinculados ao Detran? Veja lá. Isso é responsabilidade sua que vai comprar, porque é de um terceiro. E o código que é utilizado é o Código Civil, não é o Código do Consumidor, se esse terceiro não trabalha com venda de veículo. E aí eu vejo muitos casos de autores ficando no prejuízo por culpa deles, porque não foram cautelosos. Tá? Então, assim, vai comprar de um terceiro, veja tudo que tem que ver antes. Porque depois não adianta chorar, porque tem muitas coisas aí que o juiz não vai aceitar. Só se for uma coisa que consegue demonstrar que realmente a outra parte agiu de total má-fé. Enfim. Mas tem muitos casos que o juiz não vai aceitar e vai falar responsabilidade sua, você não agiu com cautela, agora é você que fica com o seu prejuízo. Bom, mas o que eu vou falar aqui é de pessoa jurídica, poderia ser pessoa física também, que trabalhe com venda de veículos, de automóveis, de carros, de motos. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não sou obrigado a levar o mecânico. É bom, mas eu não sou obrigada. Eu vou comprar tal carro e vou lá levar o mecânico para ver se realmente é verdade aquilo que a loja está falando. Eu que vou pedir para fazer a vistoria. Porque tem muita loja que tem aí complô, né? Com técnicos que fazem o laudo, pedem para eles aprovar 100%, né? Colocam ali, nós somos vinculados ao Detran, e até são, mas fazem coisas ilícitas, coisas erradas. Não estou falando que são todos, mas existem alguns. E vão colocar ali laudo cautelar 100% aprovado, não é nada disso daí. Então, assim, também não é uma obrigação ter que ver no Detran, né? Se existe alguma multa, se o IPVA não está pago, se o licenciamento não está pago, sei lá o que, não é minha obrigação fazer isso. Minha obrigação é pagar. Não é minha obrigação levar um mecânico, não é minha obrigação ver um técnico para fazer uma vistoria, um laudo cautelar, não é nada disso. Quem tem que fazer isso é a loja.
é o prestador de serviço, a prestadora. E ela tem o dever de transparência e comunicação. E, inclusive, fazer o contrato ali de venda e compra do veículo e fornecer, tá? E nota fiscal também, porque se não der a nota fiscal, pode entrar com uma ação e pleitear danos morais. Provavelmente você vai conseguir receber, porque ela é obrigada. Quem não fornece a nota fiscal, além de ser de responder civilmente, né, porque ofendeu o Código de Defesa do Consumidor, também responde criminalmente, porque isso é crime, tá? Crime. Então também não pode, não vou fornecer, não tem que fornecer, eu quero o contrato. O contrato é importante, até porque ali vai constar, ó, qual que é o estado do veículo? O estado do veículo é esse daqui. Se o veículo está munido, se o veículo tem multas, né? Se ele tem débitos municipais, débitos vinculados aí ao Detran, né? Se ele tem algum vício, um vício oculto, que nós chamamos de vício redibitório, ou um vício ali visível, que nós chamamos de vício aparente, isso também precisa constar, tá? Se esse veículo, ele é um veículo de sinistro ou recuperado, que consequentemente tem um valor bem menor no mercado, isso também precisa constar. Se isso não constar e não me for falado, existe uma ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, porque eu tenho direito à comunicação e à transparência. E isso não foi informado. Então, pode entrar com uma ação. Olha, ação é dor de cabeça, viu? Mas muitas vezes, dependendo da empresa e do patrimônio, né, e do lucro, elas não estão nem aí. Elas, na verdade, elas subestimam as pessoas. A pior coisa que você pode fazer na vida é subestimar o outro. Nunca subestime. E isso daí é que essas empresas fazem, né? Não todas, algumas e outras empresas de outros segmentos. Ah, não tô nem aí. Então tá bom. Enfim, deixa eu ver aqui. Referente à questão de débitos municipais, né? Débitos vinculados ao Detran. Um caso meu recente foi resolvido, nós não precisamos, não foi necessário oferecer uma ação judicial em face dessa empresa que estava de total má fé, falando absurdos. O representante legal dessa empresa, que na verdade é um sócio oculto, mas eu já consegui ali formar provas suficientes para demonstrar que ele é um sócio oculto, porque se fosse necessário uma ação judicial, eu ia colocar ali, você é sócio, o que é o sócio oculto? Na junta comercial, na JUSESP, por exemplo, junta comercial no estado de São Paulo, que é lá o cadastro, né, das empresas, ali e no contrato social não vai constar o nome dessa pessoa, que ela é sócia ou que ela é representante legal, não vai constar. Só que na prática ela exerce atos de representante legal, de sócio. Portanto, ele também é responsável, ponto final. Até porque se chegar numa ação de execução e não tem patrimônio da pessoa jurídica, não tem nada, eu posso solicitar a desconsideração da personalidade jurídica para afetar a pessoa física. Ou seja, o representante ou os representantes legais, né, os sócios, eu posso solicitar. Cada caso é caso, não necessariamente o juiz vai aceitar, mas em muitos casos ele aceita. Não localizamos nada, tá? No último caso, desconsideração da personalidade jurídica para afetar o patrimônio da pessoa física. Portanto, se fosse necessário isso, em última instância, peraí, você vai ter aí seu patrimônio afetado. Você vai para a ação, vai ser citado, porque você é o responsável, inclusive o responsável principal. Porque tem muita gente que vai, vou abrir a empresa aí no seu nome, fica tranquilo, não vai dar nada, etc. E aquele que deixou abrir um CNPJ no nome dele, que nós vamos chamar aí de laranja, mas não teve cautela, mas acreditou, né? Presume-se pela boa-fé do outro. Enfim, o tal do laranja. Afinal das contas, ele acaba sendo prejudicado, ele vai para a ação também para responder, tá? Porque não deveria ter emprestado o nome dele, só que o principal culpado aí é o tal do sócio oculto, que é o que acontece. Então, foi formalizado provas suficientes. Primeiro, eu fui passando as informações ao meu cliente sobre o que ele
tinha que falar no WhatsApp, nas redes sociais, no e-mail, sem que esse sócio oculto, essa empresa, tivesse conhecimento de que tinha uma advogada por detrás. Porque senão eles não iam responder. Imagina, vou fazer prova contra eu mesma? Claro que não. Então, primeiro foi assim, a estratégia. Depois que eu já consegui as provas, aí sim, não, agora sou eu que vou atuar. E esse sócio oculto aí, que já tinha se deixado muito nítido que ele que era o responsável, ele se negava a falar comigo, ele é advogado, com procuração adjudícia assinada pelo meu cliente, portanto, sou eu que represento ele, eu tenho poderes para representar extrajudicialmente e judicialmente para aquele caso, e não vem você aí do outro lado, seja advogado, seja sei lá o que, o papa, falar, não vou falar contigo porque eu só vou falar com tal pessoa. Você não vai falar com ele, você vai falar comigo, porque é por conta dos seus atos que causou dano ao outro que ele precisou me contratar e arcar com honorários advocatícios para isso. Tá? Então é comigo que você vai falar. E esse representante socioculto, da parte contrária, inclusive é advogado, e falou, não vou falar com você, eu não sou obrigada, etc. Eu falei, tá bom, vou te representar no Tribunal de Ética da OAB. Porque você não tem o direito de fazer isso, né? Enfim, então foi enviado notificação extrajudicial, cobranças, etc. E aí foi determinado um prazo ali para eles pagarem, o débito era de 23 mil reais. Meu cliente descobriu porque quando chegou agora para pagar o IPVA, no começo do ano, ele não pôde pagar porque tinha 23 mil reais. E o carro foi vendido assim, ele não sabia. A justificativa da loja, da parte contrária. Mas na verdade foi o proprietário que vendeu assim pra gente. E o veículo, inclusive, não dá para você fazer transferência de veículo se ele tiver ali com dívidas, né? Ou se ele está alienado, por exemplo, financiamento com um banco, né? Ou ele tem ali, que seja uma multa de 150 reais, não dá para transferir, né? Transferir o quê? A propriedade. Então, nem tinha sido feito transferência, mas ele ali leigo, meu cliente, achou que não, tudo bem, vou fazer, etc. Tinha aí 23 mil reais de débito. E eles queriam jogar a responsabilidade no proprietário anterior, falando, não, é porque o proprietário anterior que tem que pagar, porque a gente está vindo com ele, porque não tem data, etc. Né? E eu falei assim, não, escuta aqui. Vocês respondem de maneira objetiva. Ou seja, ainda que eles não tivessem agido de má fé, eles respondem por culpa. Então, eu não tenho que provar ali se ele estava de boa fé ou má fé. Se for um caso de consumidor, tá? Eu não tenho que provar se ele estava de boa fé ou se ele estava de má fé. Você responde por culpa e ponto final. Eu não comprei esse veículo do ex-proprietário. Eu comprei esse veículo da loja. Eu paguei para a loja e eu cumpri com a minha obrigação, que é pagar. Isso não foi me informado, porque poderia ter sido informado para ele falado, esse carro aí é 70 mil reais, ele tem 20 mil de débito. Vamos fazer o seguinte, a gente vende para você por 47 e você paga os débitos, tá certo? Isso é ser transparente e constar no contrato isso. Mas não fizeram nada disso e sabiam disso, né? Enfim, então ficaram enrolando, ele já tinha tentado alguns meses antes, não conseguiu, teve que me contratar. Eu achei que não fosse dar certo, apesar que eu fiquei em cima, já tinha várias provas, já tinha falado, eu tenho prova disso. Eu vou pedir danos morais, eu vou pedir tudo que ele tem direito. No final das contas, eles pagaram, ainda falaram assim, não, nós vamos pagar e tal data. Quem garante que eles iriam pagar e não estão tentando mais um tempo aí? Vocês vão pagar? Então eu vou fazer um contrato e vocês vão assinar. E o que é interessante de fazer o contrato? Você faz um contrato, por exemplo, de confissão de dívida ou não é uma confissão de... deixa de ser uma confissão de dívida, mas assim, porque é uma dívida deles, eles que têm que pagar. Aí você faz um contrato ali, você pode escrever, né, no caso aí vai fazer o advogado, título executivo extrajudicial. É importante as partes assinarem, as duas partes, e também é preciso, né? E também
é necessário ali 2 testemunhas. Se possível, reconhecer firma. Se não der, tudo bem. Põe lá o nome da testemunha, o RG, CPF, endereço, faz ela assinar. 2. E aí você coloca, o fulano de tal lá, comprei o veículo, etc. Põe lá tudo certinho, qualificação das partes, tudo certinho. Escrever que o veículo está munido de débitos municipais vinculados ao Detran, valor X. Foi especificado que em tal data vai ser pago, vai ser resolvido isso na íntegra. Sob pena de pagar multa de R$10.000 a partir do dia seguinte em atraso. Também responder por R$20.000 a título de danos morais. Imediatamente após o não cumprimento desse pacto, desse contrato, será, se não for pago o que foi estabelecido a título de dano moral e a multa, por exemplo, R$10.000, posso, você assinou. Né? E é importante, para forçar a outra parte a realmente não inventar de descumprir nada, né? Enfim. E constar também, por exemplo, uma cláusula. Tal contrato representa título executivo extrajudicial, portanto, não sendo pago a partir de tantos dias em atraso, um dia atrás, sei lá o quê, será oferecida ação de execução, inclusive o que for custeado com relação a honorários advocatícios, também será de inteira responsabilidade da parte ré, no caso a empresa, ressarcir o autor. Ou até R$10.000 gastos de honorários advocatícios para a propositura da ação de execução, a parte ré se obriga a indenizar a parte autora. Por quê? Porque ela assinou, ela concorda. No caso dela descumprir. Entendeu? E é bom esse tipo de contrato, porque se a outra parte estiver de má fé, ela vai falar, não vou assinar. Por que não vai assinar? Quem não deve, não teme. Se você está falando que você vai cumprir com isso, por que você não vai assinar? Então já é bom para evitar perder tempo. Entendeu? E aí esse porcaria desse advogado, eu defendo pra caramba meus colegas de trabalho, eu me dou muito bem com eles. Muito bem. Mas esse daí eu até duvido se é que realmente ele é advogado. Isso é crime. Falar que é advogado e não é. Enfim. Não vou assinar contrato, que tal? Falei, então tá bom. É bom que o senhor esteja falando isso, porque eu estou formando mais uma prova contra a sua empresa. Tá? Porque, de novo, uma conduta reiterada de má fé, porque não tem por que o senhor se negar a não assinar esse contrato. Então, é bom que eu estou formando mais prova aqui, e inclusive a título de dano moral, eu vou pedir até um valor maior e vou explicar para o juiz o porquê disso. Então, quanto mais o senhor tiver uma postura negativa, é melhor. A intenção é de resolver extrajudicialmente, mas se assim não for, tudo bem. Fica aí produzindo provas contra a sua própria empresa. Porque, embora só se oculta, a empresa era dele. Enfim, eles fizeram o pagamento, cumpriram com o prazo e foi resolvido. Só que essa mesma empresa vendeu o veículo para esse meu cliente por R$60.000. 62. E era um carro de sinistro, um carro recuperado. E esse meu cliente, ele já tinha quitado o carro, resolveu que ele queria trocar por um outro, foi numa loja. E aí a loja falou, não, eu pago R$30.000 para ti, porque esse carro, ele é de sinistro. É um carro recuperado. Lá vamos nós, agora nessa semana. Aí, senhor Dejair, hein? Doutor Dejair. Lá vou eu. Eu não acho ruim, porque estão contratando meu serviço, mas é muita sacanagem, né? Na verdade, não é isso que eu quero, mas nós advogados estamos aqui para resolver problema, então vamos lá. Nós somos pagos para isso. O que eles precisariam fazer agora? O cliente falou, eu não quero esse carro. Pode pegar esse carro, eu quero o dinheiro que eu paguei. E se ele financiou no banco, por exemplo, o carro é R$60.000. Só que eu, ao financiar no banco, mesmo que pequenas
parcelas, por exemplo, 12 parcelas, tem um valor de entrada alto e 12 parcelas. Eu estou pagando juros. Então, aqueles 60 mil reais virou 72. Portanto, não é 60 mil que você tem que me devolver, é 72 mil reais. Tó esse carro, me devolve 72 mil reais. E, inclusive, o PVA que eu paguei agora de 2024, vocês têm que me ressarcir também. Porque se eu soubesse, eu não ia pagar nada. Eu não ia pagar. Não é dever meu pagar um IPVA de um carro que, na verdade, eu não quero, porque eu não sabia disso. Então, pode me ressarcir o IPVA também. Eu não acho que eles vão pagar isso, embora eles tenham dinheiro, né? Tenham capital para isso. Mas nós vamos fazer o quê? Constituir provas no extrajudicial. A gente já tem, mas constituir mais prova ainda para mostrar para o juiz o quanto esse representante, esses representantes legais são de baixo caráter, né? Agem realmente, não é com culpa, é com dolo, de extrema má-fé. E é isso. E ele quer vender o carro. Eu falei, se o senhor quiser, primeiro vamos fazer o extrajudicial. Ele se negando, o senhor vende o carro por 30 mil. E a diferença nós vamos cobrar da loja com base no financiamento. Tá? Trazer a questão do IPVA também e os danos morais. Eu acho que provavelmente a gente vai para uma ação judicial. Mas é interessante fazer o extra, porque às vezes você consegue resolver isso no extra, né? Você comprou um carro que está munido de débito, etc. Vou entrar com uma ação. Contrata um advogado, manda uma notificação lá para a loja, para a empresa, pede para falar com o departamento jurídico. Geralmente eles não têm, vão contratar um advogado. Ó, vai acontecer A, B, C, D, F, G. O que você prefere? Né? Então, pode tirar esses débitos agora, pode transferir esse carro e etc. Às vezes você consegue resolver isso com uma notificação extrajudicial, sem precisar oferecer uma ação, tá? O que mais? E pode ali, de repente, falar, ó, inclusive se não quiser que eu venha propor uma ação, que eu gastei de honorários advocatícios, vocês vão ressarcir também. Foi 3 mil reais? Então, vocês vão pagar essas multas aí, que eu não estava sabendo, ciente, que está vinculado ao meu nome, seja aquele que comprou, né? Ou às vezes eu vendi o meu carro para a loja, não foi feita a transferência quando a loja se obrigou a fazer a transferência, e aí esse novo proprietário está tomando um monte de multa, também está agindo de má fé, porque o certo é ele reconhecer a multa no nome dele, o certo é ele pagar o licenciamento, ele pagar o IPVA, e ele não está fazendo isso. Então, ele também está agindo de má fé. A principal responsável aqui é a empresa. Mas notifica os dois, né? A principal é a empresa. Se vocês não resolverem isso agora, manda uma notificação. E não arcarem também com os honorários que eu gastei. Tá aqui, ó, contrato de honorários, tá aqui o comprovante de pagamento. Eu vou entrar com uma ação. E acabou. Tá bom? Seguradora. Uma amiga minha, já vou falar o nome das... Ó, uma seguradora... Todas são grandes, mas essa daqui, ó, eu acho que é a primeira, viu? Enfim. O veículo dela, ela já tinha ali uma corretora há anos. E o veículo dela, ela ia renovar. Agora ela achou que estava caro o valor que estava sendo exigido, né? E ela falou, ó, vou cotar com outras seguradoras. E o que aconteceu? Essa corretora que ela já tinha, que presta serviço para uma seguradora, então a corretora é uma intermediária, mas também ela não se exime, ela não se isenta de responder pelo cliente. O cliente é consumidor dessa corretora. Não é só porque ela é intermediária, o cliente é consumidor. Consumidor da corretora e consumidor da seguradora. Tá? Então, eu vou entrar com uma ação, posso pôr os dois ali no polo passivo, que são as partes res. A empresa corretora, ou não é uma empresa, é uma pessoa física que é corretor, posso colocar ali o corretor, a corretora, e colocar seguradora. Ela já estava há 7 anos com essa seguradora, o mesmo veículo, e ela achou que estava sendo um valor maior, assim, bem maior, e resolveu cotar com outras. Para cotar com outras, foi necessário fazer a vistoria. E hoje, como tudo é digital, a vistoria também é feita de forma digital.
né? Baixa ali o aplicativo, faz a vistoria, etc. E daí ela tinha feito com o Itaú. O Itaú falou assim, ó, fulana, eu não dá pra gente fechar contigo, né? Para você ser nossa cliente, porque o seu carro na tabela FIPE vale um pouco menos, porque tem um risco aqui no para-choque, porque tá faltando não sei o que, né? Tipo, tava desvalorizando o carro, vai, uns 2, 3 mil reais. Não pode. Ela poderia ter entrar com uma ação e obrigar, por que não pode? Então mostrar ali, cadê o contrato falando que não, né? A questão não é o Itaú. O que acontece? Foi feito uma vistoria. E aí sim, tá? Tá errado. O Itaú, que eu já citei o nome aqui, que é uma ótima financeira, um ótimo banco. Não é verdade? É mesmo. Mas falhou nisso. O que ele fez? Ele pegou essa vistoria e compartilhou com várias outras seguradoras. Vários. Portanto, a Carol... Já falei, ó, Carolina já foi. Portanto, a minha amiga, ela não conseguiu fazer o seguro com ninguém. Com ninguém. Por quê? Porque isso é compartilhado entre todas. Veja, lei de proteção de dados ao consumidor. Você não tem o direito, porque eles pegam o nome da dona Carolina, pega lá o nome dela, endereço, tudo, porque ela tem que passar, RG, CPF, pega a vistoria, os dados do carro dela, etc. E compartilha com todas as seguradoras do Brasil. Todas. Você não pode fazer isso. Vazar os dados. Ah, mas ela ainda não é minha cliente. Não importa, ela está ali na tentativa de ser sua cliente e ela se subroga. Na verdade, não é nem subrogar. Ela é consumidora perante vocês, mas ela não conta, não importa, você não tem o direito de fazer isso. O que aconteceu? Ela voltou lá para a corretora dela. Falou assim, ó, e ela ainda estava no prazo com relação a assinar o contrato, tá? Para renovar. Ó, fulano de tal, manda aí para mim o contrato que eu vou assinar e vou renovar, porque não consegui lá com outras seguradoras. Enfim, falou alguma coisa lá. Aí o corretor falou assim, ah, tá bom. Aí ele viu no sistema e falou assim, então, Carol, nós não vamos poder renovar, porque você foi cotar com uma outra seguradora. Primeiro falaram essa idiotice, tem nada a ver. Tá escrito alguma coisa no contrato? E se tivesse uma cláusula abusiva? Tá escrito alguma coisa no contrato que se eu, dentro do prazo, não assinar o contrato para renovar só porque eu fui cotar contra a seguradora, que pronto. Tá rescindido entre as partes? Claro que não. Depois eles falaram, não, na verdade, é porque quando você foi ao Itaú, que é uma seguradora, eles compartilharam isso com todas as outras seguradoras, então chegou em nós. E agora nós somos intermediários, mas a seguradora aí, a top das top, Itaú é grande, outros também, mas essa daí é que o povo mais contrata. Azulzinho, sabe? Enfim. Ela não conseguiu. Por quê? Porque todas as seguradoras já estavam sabendo. E aí o corretor falou, a gente não pode renovar. Ah, tá bom, então quero ver com uma outra seguradora, não o Itaú. Ah, não pode ser com nenhuma, porque você fez a vistoria e o seu veículo na tabela FIPE diminuiu um pouquinho. Diminuiu um pouco. Aí, tá bom. Ela falou pra mim, lá vai eu entrar em contato, mandei procuração e etc. Ah, porque não dá, porque o Itaú compartilhou. E não é só o Itaú que faz isso, não. Todas as seguradoras fazem isso. Todas. Né? O Itaú compartilhou e etc. A gente tem a vistoria, porque quando você vai renovar, você já tem aquela corretora, né? Já, etc. Primeira vez que você vai contratar, vai ser feita a vistoria. Nos anos seguintes, se você seguir, eles não vão fazer vistoria de novo. Vai contar como aquela primeira que você fez.
Só que como ela foi cotar com outras seguradoras, e aí foi necessário fazer a vistoria, logo foi comunicada para todas as outras a respeito do carro dela. E como diminuía um pouquinho na tabela FIPE, não conseguiu fazer com ninguém. O carro eu acho que ainda está sem seguro. Então precisava notificar. Se acontecer alguma coisa com o meu carro, colisão, furto, roubo, sei lá o que, a responsabilidade é inteira de vocês, porque vocês estão usando uma postura que ofende o consumidor, não tem isso em contrato, vocês não têm o direito de fazer isso, inclusive vazar os meus dados, né? No caso aí foi a outra seguradora, mas eles não podem fazer isso. Aí o corretor falou assim, depois eu falei com o supervisor, na verdade é porque a partir do momento que existe uma desvalorização do veículo, essas raio dessa seguradora aí, enfim, essa seguradora lá que eles trabalham, não é obrigada a renovar. Falei, tá bom. A partir de quanto com relação à desvalorização? Qual o percentual? Que às vezes pode ser uma desvalorização, porque no contrato, eu li o contrato, né? Li a pólice, que já estava lá. Que dependendo do quanto o carro seja desvalorizado conforme a tabela FIPE, veja, dependendo, que o contrato não vai ser renovado. Ou se for renovado, ele vai ser conforme a diferença. Então, por exemplo, o veículo vale 50 mil reais na tabela FIPE, a média, né, por exemplo, 2024, e ele teve uma desvalorização de 10%. Então, na verdade, ele vale 45%. Se tiver algum problema, a indenização vai ser em cima, por exemplo, de 90% e não 100%, né? Isso é o correto. Mas, independente disso, está constando que dependendo da avaria ou das avarias, pode aquela seguradora não renovar. Então, como é que isso é resolvido? Em cima de um percentual. Quando ele coloca dependendo, a seguradora coloca dependendo da avaria, ela não está falando. Porque não é assim, a avaria é se tiver com problema no para-choque, se não tiver o para-choque, se tiver sem um banco, se a parte mecânica tiver não sei no que. Ela não determinou, e o consumidor tem direito a transparência e comunicação. Não aconteceu. Ela não determinou ali do que se trata, né? E na verdade nem é assim que se faz, é um percentual. Se tiver uma desvalorização do veículo acima de 20%, nós não renovamos. E aí foi o que eu perguntei pro supervisor. Qual que é o percentual de desvalorização? Não, o senhor não tá me respondendo, é uma pergunta óbvia. Tá, deixa eu te mandar o print aqui. Acho que o senhor não leu essa cláusula. Tá falando qual que é o percentual? Quando está constando, dependendo da avaria, o que é isso? Isso é muito vago. Às vezes eu posso ter uma avaria no meu veículo de 50% e falar assim, não, vocês vão fazer sim, vocês vão renovar. Nem que eu tenha que entrar com uma ação. Se vocês são obrigados a renovar, porque vocês não estão explicando. Dependendo da avaria. Quer dizer, esse depender pode ser uma avaria grande, né? Ou seja, um valor menor, conforme a tabela FIPE, de 50%, porque não está sendo determinado lá. Vocês precisam ser transparentes. Portanto, o erro é de vocês. E se é de vocês, vocês que se virem com isso. Vocês vão renovar e acabou, né? Enfim, agora não sei se ela vai entrar com uma ação ou não. E agora tá até vendo com essas proteção veicular, que não é a mesma coisa que seguradora, para pelo menos assim ter alguma coisa com relação, né, o veículo não ficar desprotegido, mas de qualquer forma já deixou registrado, né? Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade de vocês. Então, se tiverem uma negativa falando esse absurdo, vocês já sabem como prosseguir. Tá. Você, por exemplo, vendeu o veículo para um terceiro, tá? E esse terceiro pegou o veículo e vendeu para um outro. E, enfim, não foi pago
Ah, eu vendi meu veículo, sei lá, 20 mil reais, tá? Vendi pro João, o João não pagou, pagou 3 mil, pegou e passou o carro para um terceiro, e existem várias multas, débitos ali, tudo no meu nome, vou ficar com a minha habilitação, minha carteira de habilitação suspensa, né? Ou vou perder de vez, sei lá o quê. Porque existem multas que não são minhas, né? Não está sendo reconhecido ali o verdadeiro condutor, porque estão agindo de má fé. E o veículo está na posse de terceiro. Você pode aí, claro, manda uma notificação, veja quanto tem de prova, etc., pedindo para que isso seja regularizado o quanto antes, né? E pago. Se assim não for, o que você pode fazer? O veículo não foi pago na íntegra. O veículo não pode estar financiado, tá? Porque se você vende um veículo que você ainda é o responsável pelo financiamento, o que o juiz vai falar? Problema seu. Você deveria ter cautela, não deveria ter vendido um veículo que ainda estava no seu nome. Eu fosse no banco e fizesse a transferência para o nome de uma outra pessoa. Então, você assumiu esse risco. Agora, você que se vire. Enfim, resumidamente, é isso que o juiz vai fazer, grande maioria das vezes. Mas vamos imaginar, você já quitou o veículo com a financeira, você vendeu para esse terceiro, ele não te pagou nada, ou pagou só uma parte, parou de pagar, vendeu para outro terceiro, sumiu com esse carro, tá vindo um monte de multa, de débito aí vinculado ao Detran para ti, você tá até com essa carteira suspensa, enfim. Tá com o veículo quitado, já tá no seu nome, né? Lá tem a CRLV, já tá lá, inclusive você como proprietário, o veículo não tá alienado, etc. Conseguiu, sabe onde é que esse veículo tá? Na casa desse terceiro? Então não existe um terceiro, assim, não existe um outro, né? Uma terceira pessoa. Existe aquela pessoa que você negociou, não pagou, ela ainda está com o veículo, mas esconde esse veículo, deixa em algum outro lugar. Se você tomar conhecimento de onde esse veículo está, seja para essa pessoa que vendeu, ou seja essa pessoa que você vendeu e ela vendeu para outra, sei onde está, vai lá, chama a polícia militar e fala, ó, esse veículo aqui é meu, tá aqui, ó, o documento, tá no meu nome, foi quitado por mim essa pessoa, aqui, ó, já pedi para ela devolver o meu veículo, ela não devolve. Esse veículo é meu. O que a polícia militar vai fazer? Não, às vezes pode não fazer, tá? Mas já passei, eu não, né? Clientes meus, casos assim, deu certo. Ela vai apreender esse veículo, vai levar lá para delegacia, não é pro pátio, para delegacia. Você que é o dono vai ter que fazer, ou vai lá conversar com o delegado, ou vai ver um advogado para fazer uma petição direcionada ao delegado, explicando o caso, para que o seu cliente possa retirar o veículo da delegacia. Ou às vezes o seu cliente consegue ali falar com o advogado, com o delegado, explicar certinho e ele mesmo retirar o veículo, tá? Mas, se não acontecer isso, meu gato, se não acontecer isso, você pode, né, entra lá com uma ação civil, pode levar também o caso para a delegacia, lavrar um boletim de ocorrência, porque isso também é crime, tá? Ou vai ser apropriação indébita, ou vai ser estelionato, porque eu vendi, você não me pagou, mas pode ser, eu acho que vai ficar aí como apropriação indébita. Enfim, os casos que eu atuei ficou como apropriação indébita. Eu não faço criminal, tenho uma boa noção e certas coisas ali dá para fazer. Enfim, então dá para fazer na criminal, dá para fazer na civil e pedir a busca e apreensão do veículo. E outras coisas que dê para caracterizar e estejam dentro do seu direito a respeito também de danos morais, cada caso é um caso, dá para ser pedido, meu gato, dá para ser pedido, e também oficiar aquilo, né, o juiz ao Detran referente à questão de transferências, né, transferência de multa, de licenciamento, IPVA, etc. Né? O licenciamento IPVA provavelmente vai ficar contigo, mas a transferência de multas, né, vai ficar com o dono ali. A transferência de multas referente a não, na verdade, não ter sido ele o condutor. Tá bom? Ah, tá. Esse daqui é de um cliente meu, prestava
serviços aí como representante de vendas de uma empresa SA. E a empresa rescindiu o contrato com ele, tinha uma multa ali, na verdade assim, é como se fosse um aviso prévio que seria necessário cumprir. Se nenhuma das partes comunicasse a outra com 30 dias de antecedência, portanto, deveria pagar ali o valor de 1 mês a respeito da prestação de serviço. Então, além das comissões, o valor por 1 mês era de R$4.000, mais o que ele gastava ali de gasolina, porque ele usava o veículo dele. Então, tinha um valor ali de R$5.000 para a empresa pagar. Ele contratou o meu serviço, foi enviada a notificação extrajudicial, várias cobranças via WhatsApp, por e-mail, né? Departamento financeiro, os diretores ali que tinham conhecimentos, representantes legais, várias cobranças, tá? E foi cobrado também honorários advocatícios. Enfim, eles não se manifestaram, fizeram nada disso, nem responderam, né? Quem respondeu lá falou que ia ver, passar para o departamento jurídico, não tem necessidade, porque é uma coisa óbvia, tá lá no contrato. Ou seja, só para ficar enrolando, sabe? Não, provavelmente estão subestimando ou não colocaram fé que isso fosse ser levado para o Poder Judiciário, que foi. Também, assim, deveriam ter respondido, depois não responderam mais nada. Foi a atendente do financeiro que respondeu e depois uma diretora, ninguém respondeu mais nada. E todas as alegações sendo feitas ali, e eles no silêncio, presume-se que tudo é verdade. Inclusive, eles concordam que os honorários advocatícios, porque foi um dano material, um prejuízo causado ao meu cliente por culpa exclusiva deles, também é responsabilidade deles ressarcir. Né? Outras coisas também, eu contava com esse valor, porque eu tinha, por exemplo, meu cartão de crédito para pagar, e agora eu paguei juros porque, na verdade, eu não consegui pagar ele no prazo, ou porque ele está em atraso, eu vou pagar juros. Esses juros aí, essa multa, é um dano material, é um prejuízo financeiro, quem tem que pagar é a contratante, ou seja, aquela que contratou a prestação de serviço dele e não pagou, né? Enfim, como existe um contrato assinado pelas partes, tudo bonitinho, cláusula, o local, né, que foi firmado, data, etc., e assinatura de ambas as partes, é possível protestar. Isso é interessante, depois eu vou criar um vídeo falando como funciona para protestar. É possível protestar. Então, ele foi lá no cartório de notas, protestou. E é importante porque se essa empresa depois for tentar um empréstimo bancário, alguma coisa aí, vai constar lá que tem protesto, principalmente empresa, eles procuram, não sai liberando assim crédito não, e eles podem ter um problema. E a partir do momento que protesta, eu não pago para protestar, só que para retirar, né, o protesto tem que pagar também taxas cartorárias e emolumentos. Então, às vezes você tem um protesto, sei lá, de R$5.000 e de taxas cartorárias e emolumentos tem um valor, sei lá, de R$400 para pagar. Um exemplo, tá? Quem faz a retirada é o devedor. Ele que tem que pedir, não é o credor. Então, o devedor pode fazer isso de forma virtual ou presencialmente, depende aí do cartório, porque cada um tem uma forma diferente quando deveria ser uniforme, né? Solicitar para que seja retirado, mostrar o comprovante de pagamento e também pagar as taxas cartorárias e emolumentos, porque se não for paga, não consegue retirar o protesto. Eu já paguei. Tá bom, você pagou a dívida ali, né, o que estava previsto em contrato, mas se você não pagar taxas cartorárias e emolumentos, você não vai pagar, você não vai retirar. E isso não é responsabilidade do credor, tá? Enfim, ele foi lá, protestou. Daí, então, ele também, eu falei, pode lavrar um boletim de ocorrência por estelionato, porque eles possuem o valor para pagar, eles não respondem, é uma SA, tá? Eles estão aí, se não for aceito o estelionato, vai ser apropriação indébita, ou seja, eu estou retendo uma coisa que é minha, eu estou retendo uma coisa comigo que não é minha, que eu tenho o dever de devolver, isso é apropriação indébita. Então é o dinheiro? Apropriação indébita. Estelionato porque ele prestou o serviço e não foi pago. Então, quer dizer, eles já tinham um ânimo de não cumprir com isso? É estelionato. Se o delegado ou o investigador, que foi na delegacia online, não aceitar, provavelmente vai ser apropriação indébita.
pega esse boletim de ocorrência, vai lá no juizado especial civil, se não pode ter custos com honorários advocatícios, despesas, e também porque não é um valor superior a 20 salários mínimos vigentes, né? Importante, seria bom contratar um advogado, mas às vezes não dá, e aí também depende de condição financeira, pode ir no juizado especial civil, que é o tal do pequenas causas. E eu gravei um vídeo ontem, gravei um vídeo, acho que foi na quarta ou quinta-feira, explicando como que funciona. Então, pode ir lá acessar o vídeo, tá no Facebook, no meu Facebook profissional, e eu não sei quando é que eu vou conseguir subir esse vídeo pro YouTube. Se eu vou subir, se eu vou conseguir subir, enfim, mas eu tô explicando. O que ele fez? Juntou contrato de honorários advocatícios e o comprovante de pagamento, juntou o contrato com a prestadora de serviço, juntou as várias cobranças feitas por ele e por mim via e-mail e via WhatsApp, juntou o boletim de ocorrência, foi lá no juizado especial civil da comarca correta, como o contrato foi firmado em Itapecerica da Serra, então ele teve que ir no tal das pequenas causas, é um termo errado, mas tudo bem, de Itapecerica da Serra. Já entrou com uma ação. Eles vão pagar. Eles vão ter que pagar, porque senão vai para uma ação de execução. Eles vão ter, a pessoa jurídica vai ter a conta bloqueada, conta bancária bloqueada, eles não vão querer isso. Né? Se entrar com uma ação, a gente ganha tempo, depois faz um acordo, tô devendo 7 mil reais, minha proposta 3 mil, 3 mil coisa nenhuma, você vai pagar o que você tem que pagar, não vai pagar, não, deixa para uma ação de execução, aí pronto. Vão pagar de uma forma ou de outra, porque existem várias provas ali contra eles, né? Bom, gente, quase 2 horas de vídeo, eu nunca fiz um vídeo desse tamanho, acho que eu nunca passei de 30 minutos, 30 minutos eu já passei, mas 40 não. Falei sobre 7 assuntos de uma forma resumida, 7 assuntos para 1 hora e 42 minutos é pouca coisa, a meu ver. Mas é a fim de ajudar, eu acho que um pouquinho de clareza eu trouxe para vocês, e se eu conseguir contribuir, que seja 1%, já tá valendo a pena, não é verdade? Um super beijo para quem é mãe, feliz Dia das Mães, embora todos os dias, e espero em breve, ou no futuro próximo, poder gravar aí um outro vídeo com um tema interessante aos meus queridos leigos do direito, agora já não tão leigos. Super beijo, super abraço, até mais. Tchau, tchau.